Diniz, boa noite. Pedro Rocha, da Rede Minas. Caio, boa noite. Diniz, com a sua alteração da troca do Wallace no início ainda do jogo, você avalia que foi um erro ter começado o jogo com ele? E Caio, vocês dentro de campo, até por essa postura inicial do Racing, vocês acreditam que teve uma diferença de intensidade entre as duas equipes? Obrigado, gente. Primeiramente, boa noite. O time para iniciar o jogo, por tudo que tinha acontecido previamente, era o time que iniciou, na minha opinião. O jogo lá contra o Lanús foi um jogo de semifinal, jogando fora de casa. O Wallace foi muito bem no jogo. Os treinamentos ele estava muito bem. E, na minha concepção, ele tinha que iniciar o jogo. O time, como um todo, não começou bem a partida. A gente começou a sentir um pouco, talvez, o próprio peso da decisão, tentando se encontrar no jogo, e tomamos 2 gols no início da partida. E, obviamente, um pouco antes da troca já tinha melhorado um pouco, e com a troca do Lucas Silva, o time ia ganhar mais mobilidade, que era isso que a gente queria. Então, assim, com o Wallace no campo, sabia que poderia ter um pouquinho, o time ficar um pouco mais coeso, um pouco mais fechado, mas a gente acabou tomando 2 gols e de erros, assim, coletivos. E com a troca, a gente ganhou mobilidade, a gente conseguiu já no primeiro tempo criar chances de gol. No segundo tempo, a gente teve uma melhora acentuada, fizemos um gol e podemos ter empatado a partida. Então, sobre sua pergunta, o Racing tem um estilo de jogo que a segunda bola deles é muito forte. Então, praticamente o primeiro tempo todo eles estavam fazendo essa jogada e a gente não estava conseguindo encaixar ali na marcação. Mas assim que a gente começa a entender a partida, os atalhos do campo começam a se encurtar e a gente começa a ter um pouco mais de vantagem. A gente tomou 2 gols muito rápido ali, que acabou dificultando o nosso jogo. E assim que a gente volta para o segundo tempo, a gente consegue ficar mais com a posse de bola, consegue mais atacar o espaço e consegue controlar um pouco. Obrigado. Diniz e Caio, boa noite. Diniz, sobre esses erros, né, que aconteceram, erros ali do lado da defesa, ao lado direito, não se parece que se estendeu na partida, a defesa também muito aquém do que a gente sabe que esses podem render. Queria sua análise em relação a esse ponto, que desanda todo um planejamento no primeiro tempo, quando toma 2-0, mesmo o Cruzeiro buscando e tendo força. E Caio, você é um cara que está se encaixando nesse ataque do Cruzeiro. Eu já te perguntei isso, mas mais uma vez fazendo um gol, tendo uma posição, lutando apesar de jovem, né, faz esse movimento de ir para a Europa muito novo, volta para o Cruzeiro, está atado ao Cruzeiro. Queria que você falasse dessa reta final também, que vai ser muito importante com você fazendo gols, cara, dentro do Brasileiro, para garantir essa vaga na Libertadores. Então, estou vivendo um momento muito bom dentro do clube. Assim que eu chego, tenho um pouco de dificuldade ali, porque eu estava de férias e acabou dificultando um pouco o meu ritmo de jogo, mas assim que eu pego o ritmo de jogo, entrosamento com a equipe, as coisas começam a fluir com mais facilidade. E como você falou, a gente tem uma reta final muito importante aí do Brasileiro e a gente sabe que está um pouco distante, mas dá para chegar. Nosso time tem muita qualidade e tenho certeza que a gente vai trabalhar para conseguir essa vaga na Libertadores. Eu não consigo analisar o jogo de uma maneira parcial. A gente teve uma falha, teve 2 falhas muito parecidas no gol que foi anulado e no primeiro gol segundo gol do Racing. A gente tinha uma bola sem mão, a gente desmontou a defesa andando para frente. Assim, era uma coisa que a gente tinha treinado. Eles tinham muito pouco jogo de construção interna e muita bola longa. Então, assim, que a gente fica um pouco mais, um certo negativismo que aconteceu, que foi uma coisa muito treinada. Então, a gente não foi pego de surpresa pelo Racing, em nada. O jogo se desenvolveu da maneira que ele tinha que se desenvolver. E a gente errou de uma maneira coletiva, o time podia ter errado, que nos custou o título. Boa noite, Diniz. Boa noite. Martín Leiva para a Bola Sport New York. Infelizmente, no jogo tem vencedor e tem perdedor. ¿Você qué tem para decir a Costas en este momento que él está sintiendo la joya de la victoria como
você tiver no ano passado com Fluminense. Muito obrigado. Eu acho que tem que dar os parabéns, acho que o Racing mereceu, lutou para chegar, chegou bem na final e ele, embora eu não conheça pessoalmente, além de ser um grande treinador, parece ser uma grande pessoa. Então, só quero dar os parabéns, que foi uma conquista justa e merecida. Obrigado, por favor. Diniz, Samuel Venâncio, ainda um pouco sobre a alteração. Você já vinha preparando esse Cruzeiro há um bom tempo, né? Quando você faz a alteração, você abandona o trabalho que foi feito durante os últimos dias. Por que você abriu mão disso? E se não dava para ter percebido nos treinamentos que não funcionasse diante do Racing? E por que o que foi treinado, mais uma vez, não consegue se executar? É pelo adversário? É pelo grupo? O que faltou para essa questão? Então, Samuel, essa pergunta, depois que aconteceu, ela é sempre fácil. Você podia falar assim, replicar assim, por que contra o Lanús deu certo? Hoje deu errado. Então, se fosse para dar errado, a gente tinha que ter marcado melhor com o Wallace em campo. Mas não foi conta do Wallace. A gente tomou 2 gols por quando a gente teve uma falha defensiva. E 2-0 que deu uma... Se o jogo tivesse ficado 0-0, tudo bem. A gente tivesse com dificuldade de criar, de mobilidade, alguma coisa assim. Mas a gente tomou 2 gols e isso fez eu mexer o time. E para ganhar mais, precisava mexer, não quis esperar o intervalo para fazer a mudança. E eu sabia que com o Lucas Silva ia ganhar mais mobilidade. E era uma aposta que a gente tinha também que podia. E se eu tenho o Lucas no banco, se alguma coisa desse errado, eu tinha o Lucas para botar. Se eu saio com o Lucas direto, assim, o Lucas ia aguentar o jogo todo. Então, assim, era uma estratégia, eu não me arrependo do que eu fiz. Eu acho que, assim, o jogo, do jeito que aconteceu lá contra o Lanús, com o Wallace, com o Romero, com o meu time, foi um jogo bastante consistente. O Wallace também jogou bem, o Wallace tinha treinado muito bem. E o time coletivamente não estava bem no começo da partida. Depois, um pouquinho antes de eu fazer a alteração, o time já tinha melhorado. Então, depois que acontece, é mais fácil fazer a avaliação. O jogo aconteceu e eu fiz a mudança que eu tinha que fazer. Você podia ter percebido? Podia ter percebido, podia ter começado. Podia ter começado com o Luz, podia ter dado errado também. A gente tinha estar falando porque o resultado podia ter acontecido. O futebol é um jogo que a gente não tem precisão. Então, não me arrependo daquilo que... O time que tinha que iniciar o jogo para essa partida, na minha concepção, era aquele. E a mudança ela foi feita de uma maneira rápida, porque a gente com 2-0 atrás, ponto antes, e o Lucas estava treinado para jogar na posição e para entrar. Então não foi um trabalho desperdiçado, porque a troca também faz parte do trabalho. Tá? Então, assim, eu acho que a gente podia ter empatado o jogo, a gente podia ter sido campeão, podia ter acontecido um monte de coisa. Agora, o resultado que aconteceu foi esse. A gente tem que saber avaliar tudo o que aconteceu, aprender e seguir evoluindo. O time tem feito coisas boas, fez coisas ruins hoje no jogo e fez coisas positivas. A gente tem mais 4 jogos do Campeonato Brasileiro, 4 finais para nós, para a gente conseguir terminar o mais alto possível na tabela.